E aí, galera, tranquilo, na boa? Vou falar sobre a paixão, o vício que as pessoas extremadas têm pela simplicidade, né? O fetiche que elas têm por ver um mundo uno, nunca múltiplo. A vontade que os extremistas têm de que as palavras digam exatamente o que parecem que dizem, né? Por exemplo, se eu digo casa, todo mundo há de compreender casa. Ninguém há de compreender lar, né? Domicílio ou qualquer outra coisa, né? Qualquer outra possibilidade. Para o extremista, tudo tem que ser trivial. Vamos imaginar que chega o mala de um extremista e defenda a propriedade privada. A propriedade. E vai lá e defende com toda a paixão. E repentinamente, alguém que esteja ouvindo com um espírito socrático pergunte ao interlocutor: mas o que é propriedade? Defina, por gentileza. É possível que esse defensor sinta um impacto, né, de ser perguntado por algo que na cabeça dele é simples, é uno, é um bloco, né? Na cabeça dele vai surgir a questão: como assim perguntar o que é isso, a propriedade? Como assim todo mundo sabe o que é? Ele terá imensa dificuldade em entrar, né, na complexidade do que isso significa. Portanto, é provável que ele ou desconverse ou acabe agredindo, porque a complexidade não lhe é algo corriqueiro, comum. Ele não suporta dissertar, definir, avaliar, contrabalançar argumentos. Eu digo que para a pessoa da extrema direita só há verdades. Então, quando alguém extremado diz algo, ele acredita que ele disse uma verdade de tal forma que ela é inquestionável. Quando aponta que o mundo está tomado por uma conspiração contra o capitalismo, contra o cristianismo, ele entende que isso é uma verdade de tal forma que ele acredita que os outros entenderão quando ele disser há uma conspiração internacional, mundial. Ele acredita que as pessoas não vão perguntar do que trata, porque para ele este fato é algo dado. A complexidade, para ele, é inviável. Porque o que é complexidade? A complexidade, né, é um conjunto de elementos. Ou seja, as coisas são feitas de um conjunto de elementos que cooperam entre si ou não, né? Existe, às vezes, uma harmonia entre esses elementos, outras vezes não. Se eu pensar o conceito de política, nós diremos que é algo complexo. Corrupção é um elemento, é uma palavra complexa, é uma realidade que é uma realidade complexa. Quando eu falo de corrupção, eu preciso aceitar a pergunta, né? O que tu queres dizer com isso? Né? A que tu te referes? As pessoas têm o direito, né, de questionar, de querer saber o que o outro acha que sabe quando diz o que diz.
E o extremista, ele não está disposto. Eu diria que para o extremista não há diálogo. Por que não há diálogo entre um extremista e outro? Ou entre um extremista e um não extremista? Por quê? Porque se o extremista A está falando, ele acredita que o sujeito B está entendendo em 100% o que ele está falando. E isso é tão verdadeiro que este sujeito aqui há que concordar. Se este não concordar, ou ele é o inimigo, ou ele é um ignorante, é um sujeito de má fé e tem que ser eliminado. Se ele tem a verdade, o outro há que concordar. Então, é muito difícil, se não impossível, o diálogo, porque é preciso duas pessoas, duas consciências, e consciências que pensem diferente, porque consciências que pensem idêntico, ou muito parecido, como é no caso da fé, no caso da crença, da religião, né, que pessoas comungam da mesma fé, onde as consciências são mais ou menos parecidas, e nem tanto assim, né? Mas existe uma esperança firme, né, de que sejam parecidas, porque é uma questão de fé, né? Mas, fora da religião, o que há é a complexidade, né? O que há é a ausência de fé, o que há é o questionamento. Se nós queremos deixar um extremista ou irritado, ou inseguro, ou ainda tentar fazer com que um extremista abra sua consciência para outras formas de ver o mundo, né? Um método bem interessante é o método socrático. Mesmo para quem não conheça Sócrates, é possível, né, utilizar desse método, que é chegar ao extremista que acredita que diz uma verdade e perguntar o que é, para que é, em relação a quê. Percebe que perguntas difíceis, né? Basta nós partirmos da pergunta pelo conceito do que é dito, né? Quando tu pergunta o que é isso, e depois qual a relação disso com algo, com uma realidade, ou com algum evento, com algum personagem. E então, ou isto vai, como eu disse, irritar, né? Ou vai, quem sabe, abrir a consciência, porque se esse é um extremista equivocado, um extremista que nem percebe que é um extremista, há a esperança de que ele, reconhecendo que ele vive num mundo fetichizado de crença de que a verdade existe e é pura, e ele tem essa verdade, se ele conseguir se dar conta disto, ao perceber que não consegue responder a uma simples questão, pode ser que abramos um buraquinho naquela consciência e ele comece, quem sabe, a refletir, a estudar, a entender que o mundo é complexo, que ele precisa sempre se perguntar sobre o que ele fala, para quem ele fala, que é preciso ele se perguntar se esse conceito que ele usa é atual ou se é muito antigo, se é desvinculado da realidade, se é uma mera invencionice, pode ser que ele comece a pensar quais são as fontes. Mas principalmente que ele comece a se dar conta de que a fé naquilo que ele fala, a crença religiosa naquilo que ele fala, é que faz dele um extremista, né? Essa vontade de estar sempre certo e sempre acima dos demais, e portanto surdo para os demais, é que faz dele um extremista. E portanto há como ele mesmo
tentar procurar uma solução para esse problema, e que é questionar a si mesmo, buscar novas informações, enfim. Percebam, portanto, que ser um extremista é fácil, né, de tornar-se um, mas é muito difícil manter-se um extremista. E mais difícil ainda é um extremista conseguir manter um diálogo, por tudo isso que eu falei. Então, inclusive vale para mim mesmo, fiquemos atentos, e vale para mim mesmo, o tanto que temos fé naquilo que dizemos. Porque se temos muita fé, muita crença, se achamos que isso que nós cremos é simples, é tranquilo, não é complexo, é importante que desconfiemos que estamos nos aproximando da mentalidade extremista. E ninguém está livre de ser um extremista. Abraço e até a próxima.